Nos cumprimentamos e começamos. Namastê. E vamos ficar um pouquinho com os olhos fechados, ombros soltos, coluna reta, pontinha da língua descansando no céu da boca. Vamos trazendo a nossa atenção até o centro do umbigo, o nosso ponto de equilíbrio. Vamos sentir o seu pulsar. Vamos fazer 3 respirações, assim, calmas, profundas, concentrados nesse pulsar do nosso umbigo. E aí, calmamente, nós vamos abrindo os nossos olhos. Vamos começar trabalhando um pouquinho a soltura aqui do nosso pescoço, dos nossos ombros. Vamos trabalhar hoje o pulmão e o seu par, que é o intestino grosso. Então, devagarzinho, nós vamos elevar o queixo na direção do teto, trazer o queixo na direção do peito. Mais ou menos umas 3 vezes. E fazer 3 giros para cada lado, lentamente. Mantendo os ombros relaxados. Então, 3 vezes para um lado e depois 3 vezes para o outro lado. Aí nós vamos parando. Nós vamos fazer a saudação ao sol, o Surya Namaskar, que traz mais energia e também dá uma aquecida no corpo. Né? Só vou tirar essa blusa aqui, porque eu estou ficando com calor e o Surya vai esquentar. Então vamos fazendo devagarzinho no Surya, né? Então os pés unidos, braços ao lado do corpo. Inspirando, nós elevamos os braços lá na direção do teto. Expirando, nós vamos se inclinando até a metade do caminho. Apoiamos as palmas no chão. Se for necessário, dobramos um pouquinho os joelhos. Inspirando, levamos o pé direito lá para trás. Depois unimos o esquerdo com o direito. Inspiramos e expirando, apoiamos no chão devagarzinho a testa, o abdômen, os joelhos, o abdômen e a testa. Passamos para a serpente Bhujangasana, inspirando. Pés no chão. Dedos dos pés no chão. Cachorrinho olhando para cima, inspirando e expirando. Cachorrinho olhando para baixo, Adho Mukha Svanasana. Ficamos um pouquinho aí, bumbum para o teto, calcanhares para o chão, cabeça soltinha. Dobrando um pouquinho os joelhos, vamos levar o pé direito lá para frente. Unimos o esquerdo com o direito. Relaxamos a cabeça, o tronco. Inspirando, nós elevamos novamente, voltando para aquela primeira posição. Expirando, as mãos vêm aqui no gesto da prece. Vamos fazer tudo igual para o outro lado. Então, inspirando. Agora não vou falar mais, tá bom? Agora a gente começa com o pé esquerdo, né?
Pé esquerdo na frente. E mãos no peito, no Prana Mudra, o gesto da prece. Agora nós vamos fazer a postura da montanha, Tadasana. Então, pés unidos, se necessário pode separar um pouquinho os pés, braços ao lado do corpo, palmas das mãos vão girar para fora e inspirando os braços se elevam, como nós fizemos no Surya Namaskar. Não é necessário juntar as mãos, pode deixar as mãos separadas para manter os ombros relaxados. Fechamos os olhos e vamos sentir a nossa respiração. Ao inspirar, o corpo expande buscando o céu. Ao expirar, ele relaxa, entrando mais em contato com a terra, com o chão. Giramos as palmas das mãos para fora, inspirando, e ao expirar, devagarzinho, nós vamos descendo os nossos braços. Soltamos um pouquinho as nossas pernas, chutando o ar, os nossos braços, os nossos ombros. Só um momentinho, esqueci uma coisa. Esqueci de pegar a minha cola, desculpe. Vamos fazer agora a postura da palmeira, o Talasana. Parece com a montanha. Agora os pés ficam um pouquinho separados. A posição inicial é a mesma. A gente vai inspirar elevando os braços. Quando chegar lá em cima, a gente vai ficar na pontinha dos pés e voltar expirando. A gente sobe, pontinha de pé, desceu. Inspirando, sobe, pontinha dos pés, desceu, última vez. Separando um pouquinho as pernas, a gente vai soltar um pouquinho todo o corpo. A gente vai parando devagarzinho. Vamos deitar de costas, colocando um apoio embaixo da nossa cabeça, né? Para relaxar nossa cervical. E vamos dar uma abraçadinha nos joelhos. E fazer pequenos balancinhos. Os joelhos vão para um lado, a cabeça para o lado contrário, mas é um movimento pequenininho, assim, um micro movimento, especialmente na cabeça, para a gente não forçar o pescoço. Pelo contrário, a gente quer dar uma relaxada na cervical, na lombar. E devagarzinho a gente vai parando. Apoiamos os pés, esticamos as pernas. Soltamos bem o nosso corpo. E vamos perceber como está o nosso corpo agora. Vamos imaginar que nós temos um carbono embaixo do corpo. Quais partes do nosso corpo marcariam mais esse carbono? Quais marcariam menos? E onde haveria espaço, onde esse carbono não ficaria marcado pelo nosso corpo? E a nossa respiração, como ela está agora? Ela chega até o abdômen, é mais no peito, seja mais profunda, mais superficial. E aí nos preparamos para fazer a postura da árvore deitado, o Supta Vrikshasana. Então nós começamos flexionando o nosso joelho direito, abrimos de lado esse joelho e passamos a perna direita por baixo da perna esquerda. Se for confortável, com a mão esquerda nós puxamos o pé direito um pouquinho para cima, mas só se for confortável, sem forçar.
Nosso braço direito pode ou ficar simplesmente aberto em cruz, ou, se for confortável, a gente pode deixar assim em forma de candelabro. E o olhar vem aqui para a direita, como se a gente fosse olhar para a nossa axila, só que nós vamos relaxar, fechar os olhos, soltar bem o nosso corpo, só observar a passagem do ar pelas narinas. Vamos sentindo essa lateral direita, como ela se expande conforme o ar entra. Ao expirar, vamos soltando qualquer tensão, qualquer resistência que a gente tenha percebido enquanto a gente inspirou. E para dissolver, a cabeça volta para o centro, o braço direito descansa ao lado do corpo e a gente vai esticar a nossa perna direita. Antes de fazer a mesma postura para o outro lado, vamos sentindo se esse lado direito que a gente acabou de trabalhar já ficou um pouco diferente. Eu sinto o meu lado mais comprido e mais apoiado no chão. Mas eu sempre falo que cada corpo é um corpo, é diferente. Então pode ser que as sensações sejam diferentes de pessoa para pessoa. A gente só observa porque não tem o jeito certo, tem o jeito do nosso corpo. Vamos fazer para o outro lado. Vamos flexionar o nosso joelho esquerdo, abrir de lado para passar a perna esquerda por baixo da perna direita. Agora, se for confortável, a mão direita que vai puxar um pouquinho para cima o nosso pé esquerdo e o nosso braço esquerdo vai ficar ou aberto em cruz ou em forma de candelabro. A cabeça vai girar agora para a esquerda. Nós vamos relaxar bem todo o corpo, soltando bem os ombros no chão, relaxando essa lateral esquerda. Os músculos entre as costelas são essenciais para a respiração. Vamos relaxando a virilha, parte interna da coxa, joelho, toda a lateral esquerda. Lentamente a cabeça volta para o centro. O braço esquerdo descansa ao lado do corpo e a gente estica a nossa perna esquerda. Vamos tomar um momentinho para perceber o nosso corpo, como ele está agora, o que mudou, um lado e o outro, a respiração e os nossos pensamentos, se eles vão pouco a pouco se acalmando. E vamos fazer o Supta Parsva Parivrita Merudandasana. Então começamos com as pernas esticadas e unidas, com os nossos braços abertos em cruz. Flexionamos o nosso joelho direito e descansamos o pé direito sobre o joelho esquerdo. A nossa mão esquerda vai segurar a perna direita por fora, pode ser mais perto do joelho ou mais perto da coxa, mais assim na parte externa da coxa. Aí nós inspiramos e ao expirar vamos deixando que o nosso joelho vai caindo lá para a esquerda, mas o nosso ombro direito ele não sai do chão, isso é importante. A cabeça pode continuar com o nariz olhando para o teto ou, se for confortável, pode girar a cabeça para a direita, para o lado contrário do joelho. Vamos relaxar toda a nossa lateral direita, o ombro está aberto, apoiado no chão. Vamos sentir essa abertura do nosso tórax, o alongamento do quadril, da parte de fora da coxa. A cada inspiração, nós podemos perceber onde tem alguma tensão, algum pontinho que resiste ao movimento. E ao expirar, a gente solta essas tensões, essas resistências. E assim a energia vai fluindo.
Aí nós soltamos o joelho, deixando que ele vá voltando a apontar lá para o teto e esticamos a nossa perna direita. Antes de fazer para o outro lado, sempre observamos, né, a diferença do lado que nós trabalhamos em relação ao outro. Repetimos o Supta Parva para o outro lado. Então, flexionamos o joelho esquerdo, descansamos o pé esquerdo sobre o joelho direito. A mão direita vai segurar a perna esquerda por fora. Inspiramos, ao expirar, gentilmente, a gente vai puxando esse joelho esquerdo lá para a direita, sem tirar o ombro esquerdo do chão. E a nossa cabeça de novo. Pode deixar o nariz apontando para o teto ou girar a cabeça para a esquerda. Vamos só sentir a respiração. Lembrando que junto com o ar nós estamos absorvendo energia vital, prana. Ao expirar, relaxamos para que essa energia possa percorrer o nosso corpo. Perceba a abertura do ombro esquerdo. Aí fica o primeiro pontinho do meridiano do pulmão, um ponto muito importante. Então vamos relaxar bem essa parte da frente do ombro, a clavícula. Relaxamos os maxilares. Aí devagarzinho a gente vai soltar o joelho, permitindo que ele vá voltando a apontar lá para o teto e esticamos a nossa perna esquerda. Descansamos os braços ao lado do corpo e tomamos um momentinho só para perceber o nosso corpo, como ele ficou depois da postura. Sinta o peso dos ombros no chão. Note-se agora, os ombros se apoiam mais. Quando eles se apoiam mais no chão, naturalmente o peito vai se abrir mais, vai relaxar. Notem o espaço atrás da lombar, atrás dos joelhos. Notem a sensação de comprimento do corpo. A gente vai se preparando para sentar. Então flexionamos o joelho, giramos de lado. E vamos nos sentando. Quem precisar, pode sentar em cima de uma almofadinha, não muito alta, né? Então nós vamos cruzar as nossas pernas, em alguma postura bem confortável. Vamos dar aquela empurradinha no chão para a coluna crescer, deixar os ombros naturalmente abertos, mas não é assim super esticada, naturalmente abertos. As palmas das mãos olhando para o teto. Ao inspirar, nós vamos elevando os nossos braços na direção do teto. Vamos juntar palma com palma, tomando cuidado para não suspender os ombros, né? A gente vai só elevar os braços. Entrelaçamos os dedos das mãos e giramos as palmas lá na direção do teto. Continuamos com os isquios bem apoiados no chão, os ombros relaxados, pescoço relaxado. Vamos fazer o Parsvatasana. Então nós vamos inspirar, ao expirar a gente vai inclinar um pouquinho para a direita, sentir o alongamento de toda essa lateral esquerda. Vamos imaginar que nós estamos empurrando o céu com as palmas das mãos. Respiração lá no abdômen, calma, profunda. A cabeça acompanhou gentilmente o movimento, sem forçar o pescoço. Inspirando, voltamos para o centro, corrigimos um pouquinho a postura. E ao expirar, inclinamos agora para a esquerda. Sentimos o alongamento na nossa lateral direita. Inspirando, voltamos ao centro, corrigimos a postura.
Inspirando, nós vamos soltar as mãos e expirando, nós vamos descendo devagarzinho, como se nós tivéssemos que empurrar o ar com as palmas das nossas mãos. Quando chegar lá embaixo, vamos fazer 3 giros para trás com os nossos ombros. 3 giros para frente. Vamos esticar um pouquinho as pernas, deixar que elas batam pesadas no chão, para que elas se soltem um pouquinho. Vamos voltar a cruzar as pernas, qualquer postura que fique confortável. Eu esqueci de falar, mas quem tiver algum problema no joelho, usa aqui algum apoio, uma almofadinha, um bloquinho, né, para deixar os joelhos mais confortáveis. Vamos fazer o Yoga Mudrasana. Então nós vamos juntar palma com palma lá na frente. Vamos girar as palmas para fora, unindo dorso com dorso. Vamos levar os nossos braços lá para trás e cada mão vai segurar o braço oposto. Pode ser no cotovelo, no antebraço ou até no pulso, aonde for confortável. O importante é que a gente leve os ombros longe das orelhas, que os ombros fiquem naturalmente abertos, sem super expandir, mas sem colapsar, né? Só abertos. Nós vamos inspirar e ao expirar, vamos imaginar que o nosso umbigo está sendo puxado para baixo. Então a gente vai descer primeiro essa parte mais baixa do corpo, né? Essa região do baixo ventre e umbigo. Então notem que a coluna vai descendo retinha, os ombros permanecem sempre abertos e longe das orelhas, pescoço alinhado ao resto da coluna e a gente vai soltando o nosso corpo. Para isso a gente observa a nossa respiração, a respiração bem profunda lá no umbigo. Cada vez que a gente soltar o ar, a gente imagina o umbigo indo lá para as costas, devagarzinho. Então o bumbum não sai do chão, né? Os joelhos estão naturalmente abertos. E a gente vai deixando o corpo se ceder devagarzinho a cada expiração. E calmamente, inspirando, a gente vai desenrolando a coluna de baixo para cima, até as costas voltarem bem retinhas. Vamos esticar as pernas, soltar um pouquinho. Para compensar a lombar, nós vamos deitar um pouquinho de costas, de novo usando aquele apoio para a cabeça, sempre para manter o nosso pescoço relaxado. Damos aquela abraçadinha nos joelhos e fazemos pequenos balancinhos. Joelhos devagarzinho para um lado, a cabeça para o outro. Movimento pequenininho, um micro movimento. Com muita gentileza, como se nós estivéssemos embalando um bebê. E a gente vai parando devagarzinho, esticamos as nossas pernas, descansamos os braços ao lado do corpo, tomamos aquele momentinho para sentir o nosso corpo, como ele ficou depois das posturas que nós acabamos de fazer, como ficou a nossa respiração, e o nosso estado geral. Os pensamentos foram se acalmando um pouquinho, nós estamos mais presentes, e a gente só observa, sem julgar, sem criticar. Nós vamos sentar mais um pouquinho. Então vamos girando de lado. E nós vamos fazer um Marikyasana. Talvez a gente precise do cinto. Talvez não, né? Mas a gente deixa o cinto próximo, se precisar a gente usa, porque a intenção é sempre trabalhar
da forma mais relaxada possível o nosso corpo. Começamos com as pernas esticadas e separamos mais ou menos a largura dos quadris. Nós vamos flexionar o nosso joelho direito. Vamos trazer o nosso calcanhar direito o mais pertinho possível do nosso bumbum. Quanto mais pertinho, mais fácil fica a postura. Nosso braço direito, ele vai lá na frente. Se possível, a gente vai deixar o nosso ombro se colar aqui no joelho. Se não der, a gente fica até onde for confortável, até onde for possível, tá? Nós vamos girar a palma da mão para fora e nós vamos abraçar o joelho. Vou fazer de lado para vocês verem. Então, qual é a tendência? Quando a gente faz esse abraço, a nossa mão vai cair aqui embaixo, perto do bumbum. Então, nós vamos, sem mexer no braço, nós vamos subir só a mão, olha. Para vir aqui na cintura, se for possível. O braço esquerdo vai lá na frente, a palma vai girar para fora. Nós vamos levar esse braço esquerdo para trás. E aí, se for possível, a gente vai entrelaçar as mãos, né? Segurar aqui. Se não der, a gente pega o cinto e a gente segura o cinto, né? Feito isso, eu vou voltar aqui de novo para vocês me verem. Feito isso, eu vou inspirar, abrindo o peito, endireitando assim as costas. Ao inspirar, eu venho um pouquinho para frente. Eu não quero descer assim, de lado, tá? Eu quero descer com o meu peito mais retinho aqui na frente possível, né? Como se a gente quisesse tocar a perna com... Isso não vai acontecer, é uma intenção. Tocar a perna com o peito. O mais importante aqui é notar essa abertura dos ombros e que seja uma abertura agradável. Não é para o ombro ficar dolorido, né? Então, notem que o ombro esquerdo ele vem lá para trás, ele abriu. O ombro direito também abriu um pouquinho, mas menos. E aqui eu vou só observar a respiração. Os ombros sempre estão afastados das orelhas. Vamos tomar cuidado para não suspender os ombros. E a perna que está esticadinha, a perna esquerda, os dedos do pé apontam para o teto. O pé está bem 90 graus. E para voltar, eu vou devagarzinho, soltando as mãos e endireito minha coluna. Esticamos a perna direita. Vamos soltar bem as duas pernas, elas vão bater bem pesadas no chão. Vamos fazer igual para o outro lado. A gente começa sempre sentando bem sobre os isquios, dando aquela empurradinha no chão para a coluna crescer. E agora a gente vai flexionar o joelho esquerdo. E como eu falei antes, quanto mais pertinho o calcanhar tiver do bumbum, mais fácil fica. Agora o braço esquerdo que eu vou espetar lá na frente, se possível levando o ombro aqui juntinho do joelho. Eu vou girar a palma da mão para fora e vou abraçar esse joelho esquerdo. Vou subir a mão que ficou lá pertinho do bumbum para ela vir mais pertinho da cintura que eu conseguir. O braço direito vai na frente, a palma vai girar para fora e eu levo devagarzinho essa mão, esse braço lá para trás. E aí, se for possível, eu entrelaço os dedos, se não, uso o cinto. Então, na inspiração, eu cresço a coluna, abro bem os ombros. E ao expirar, devagarzinho, levo um pouquinho para frente. Não precisa ser muita coisa, pode ser um tiquinho de nada. Mas mantendo a abertura dos ombros, a perna direita esticadinha, os dedos apontando lá para o teto. E tomando muito cuidado para não fazer um movimento que force especialmente o ombro esquerdo. Então ele está aberto, mas sem tensão, respeitando o meu limite. Respiração calma lá no umbigo. E devagarzinho eu vou soltando as mãos, endireitando as costas, estico a perna esquerda e solto bem as pernas, deixa elas baterem pesadas no chão. Vou massagear um pouquinho os joelhos, para que não fique nenhuma tensão, fazendo assim um movimento circular. Vou massagear um pouquinho aqui atrás dos joelhos também. E para compensar bem a lombar, a gente vai ficar um pouquinho lá na postura da criança, no Balasana.
Então, lembrando que o Balasana, como eu sempre falo, é uma postura de descanso, né? Uma das posturas restauradoras da yoga. Então, não tem nenhum esforço aqui, é só relaxar. Relaxar a testa, usar os apoios que forem necessários, pode ser embaixo da testa, pode se colocar também uma almofada aqui embaixo do bumbum. E vamos relaxar bem a base da coluna, região sacra, região lombar. Vamos sentir a respiração. Devagar a gente vai desenrolar a coluna, sentando sobre os nossos calcanhares. Nós vamos passar aqui para a postura de 4 apoios. Vamos lembrar que na postura de 4 apoios, a gente vai alinhar bem ombros com cotovelos, os joelhos separados na largura dos quadris. Vamos deixar os dedos dos pés apoiados no chão, então os calcanhares ficam altos. E os dedos das mãos sempre a gente vai deixar separados, com os dedos médios alinhados. Para quê? Que é para a gente não jogar muito peso nos nossos pulsos, né? A gente vai levar, primeiro vamos ficar um pouquinho aqui, respirar, sentir bem esses 4 apoios. Aí nós vamos levar o nosso pé direito perto das nossas mãos aqui. Eu vou com a inspiração crescer, elevar a coluna, elevar os braços, olhar um pontinho lá na frente, sempre mantendo os ombros afastados das orelhas, abertos, sem tensão. E vamos sentir, ao inspirar, o corpo busca o céu, ele expande, cresce. Ao expirar, ele relaxa, ele busca a terra. Para dissolver a gente, inspira, ao expirar a gente volta as mãos lá do lado do pé e a gente volta o nosso pé direito lá para trás. A gente corrige a postura, voltando aqui para 4 apoios. E ao inspirar agora o nosso pé esquerdo, que vai lá próximo das mãos, a gente expira, com outra inspiração a gente cresce. Essa chama a postura do crescente. E vamos respirar, inspirar e expirar, sentindo a expansão na inspiração, o esvaziar relaxando quando a gente expira. Inspiramos, ao expirar a gente devolve as mãos lá para próximo do pé, nas laterais. Devolvemos o pé esquerdo para trás e voltamos um pouquinho para a postura da criança, para o Balasana. Só um pouquinho, só para dar uma relaxada, sentir bem o corpo. Nós já vamos agora esticar o nosso corpo para nós ficarmos deitados de bruços. E nós vamos fazer a postura da esfinge. A postura da esfinge é bem parecida com a postura da serpente. A diferença é que na esfinge a gente usa mais apoios, né? A gente usa apoio dos cotovelos, antebraços e das mãos. Então, testa no chão. Como eu falei antes, o cotovelo vai ficar um pouquinho para frente só do ombro, pouquinha coisa, tá? Testa apoiada no chão, as pernas, um pouquinho de nada separado, os pés um pouquinho só separados. E a gente, ao inspirar, vai tirando do chão testa, nariz, queixo, ombro, só o alto do peito. Ao expirar, a gente empurra para baixo as mãos, os antebraços, os cotovelos, o pubis e as pernas. Os ombros são abertos, sem tensão. A respiração lá no umbigo. Olha, um pouquinho para frente, não é para cima, só para frente. Para sair da esfinge, inspiramos, devagarzinho expirando, devolvemos a testa para o chão, soltamos um pouquinho a cabeça de lado, descansamos um pouquinho.
Deixando os calcanhares caminho do lado, relaxamos bem o bumbum, os ombros. Sentimos a nossa respiração. E vamos fazer agora a postura do gafanhoto, o Salabhasana. Vamos começar com as pernas juntinhas, braços descansando do lado do corpo, ombros relaxados. Ao inspirar, vamos tirando no chão devagarzinho a testa, o nariz, o queixo, os ombros, o alto do peito. Estou mudando, tá? Tá, descansamos um pouquinho, cabeça de lado, braços ao lado do corpo, calcanhares de lado, relaxamos um pouquinho. E vamos voltar um pouquinho lá para a postura da criança. Mãos embaixo dos ombros, empurramos o chão, inspirando. E expirando, voltamos para o Balasana, para a postura da criança. Observamos a respiração chegando lá nas costas. E devagarzinho inspirando, nós vamos desenrolando a coluna até sentarmos sobre os nossos calcanhares. Passamos as nossas pernas para frente. E nós vamos fazer a torção de coluna, o Matsyendrasana. Gente, desculpa. Então, vamos sentar bem sobre os nossos isquios. Empurrar o chão para a coluna crescer. Trazer os dois joelhos dobrados aqui na frente do corpo. O joelho direito vem para o centro.
A perna esquerda cruza por fora. Com o braço direito nós vamos abraçar esse joelho esquerdo, o braço esquerdo vai lá na frente, a palma vai girar para fora, esse braço vai indo lá para trás. A coluna cresce com a inspiração, os ombros se abrem, a cabeça acompanha gentilmente o movimento e ficamos um pouquinho observando a nossa respiração. Respiração calma, profunda. Hoje a gente presta um pouquinho mais de atenção na abertura dos ombros, porque nessa postura trabalhamos vários meridianos. Trabalhamos aqui pela abertura dos ombros, pulmão e coração, né? Mas pela torção nós também trabalhamos a vesícula e o seu pai, que é o fígado. Inspirando devagarzinho, nós vamos voltando para o centro. Esticamos as pernas, soltamos um pouquinho. Fazemos igual para o outro lado. Sentamos bem sobre os isquios, empurramos o chão crescendo a coluna, trazemos os joelhos dobradinhos, trocamos agora o joelho esquerdo que vem para o centro e a perna direita que vai cruzar por fora. Com o braço esquerdo nós abraçamos o joelho direito, o braço direito vai lá na frente, a palma girar para fora. E essa mão vai indo lá para trás, a coluna cresce quando inspiramos. Vamos observando com os ombros se abrindo, longe das orelhas, relaxados. A coluna se torce suavemente. Devagarzinho inspirando, nós vamos voltando para o centro, esticamos as pernas, soltamos um pouquinho, soltamos os pés, deixando que eles se aproximem e se afastem. Com isso a gente vai relaxar tornozelo, joelho, articulação do quadril. E vamos deitar um pouquinho de costas. Dá uma abraçadinha no joelho, a gente pode usar uma almofadinha, né? Sempre é bom usar uma almofadinha embaixo da cabeça. Fazemos aqueles balancinhos, soltando bem a lombar, a cervical. Nós vamos fazer um pouquinho Urdhva Dhanurasana, na postura do arco elevada. Então vamos deixar os pés apoiados no chão, separados mais ou menos a largura dos quadris. Vamos achar uma posição confortável. Os calcanhares podem ficar mais próximos ou mais afastados do bumbum. Cada um vai perceber como fica melhor. Os braços esticados ao lado do corpo, as palmas das mãos apoiadas no chão. Primeiro a gente faz uma báscula da bacia, para a gente sentir a nossa lombar bem coladinha no chão. E aí com a inspiração nós vamos empurrar o chão com as plantas dos pés. E vamos usar essa força que vem lá dos pés para ir elevando os quadris até onde for confortável. Empurramos para baixo os ombros, o pescoço, a nuca está bem apoiadinha no chão. O bumbum está firme e a lombar está neutra. Paramos um pouquinho aí, uns 3 ou 5 segundinhos. E para descer nós vamos devagarzinho na expiração, devolvendo uma vértebra por vez no chão, até a gente apoiar o osso sacro. Vamos fazer mais 2 vezes. Vamos subir inspirando, vamos sempre lembrar de usar a força que vem lá dos pés, sem forçar a lombar. Os ombros bem coladinhos no chão. Sempre voltando também devagarzinho, massageando a coluna no chão. Por uma última vez, com bastante calma, a gente para um pouquinho lá em cima. Sente a força que vem dos pés. As pernas fortes, o bumbum firme, o ânus um pouco contraído.
e descemos lentamente. Quando o corpo estiver bem apoiado no chão, nós vamos afastar um pouquinho os braços do corpo e deixar que os nossos joelhos caiam bem soltinhos para um lado, a cabeça para o outro. E vamos alternando. Cabeça para um lado, joelhos para o outro, devagarzinho. Respiração livre, pode até dar uma suspirada para soltar qualquer tensão que tenha permanecido. E a gente pode parar devagarzinho, escorregar um calcanhar, depois o outro, esticando as pernas. Relaxamos os braços. E vamos tomar um momentinho para perceber o nosso corpo. Como o corpo está agora? Como ficou a nossa respiração? Se estiver tudo tranquilo, tudo bem, nós vamos fazer as posturas invertidas sobre os ombros, da forma que for mais confortável, né? Você pode fazer com apoio, né? Usando apoio de uma parede, ou usando o apoio dos pés no sofá. Ou a gente pode fazer a postura completa. Vou fazer a postura completa hoje. E na postura completa, lembrar que a gente pode ir mudando de uma postura para outra, né? Então eu gosto sempre de começar com a vela, com o Savangastana, mas cada um pode começar como achar melhor. Então vamos lembrar sempre de não depositar peso nos pescoços, o peso vem aqui nos ombros, e também nos braços e nos cotovelos. Vamos ficar um pouquinho com a respiração lá no abdômen. Pode deixar os pés 90 graus. Cabeça livre, pescoço livre. E a gente pode ir mudando de posição quando for confortável. A gente vai passando para o arado. Aí devagarzinho a gente vai saindo da postura. Ao sair, a gente vai observando o nosso corpo, ver se ele precisa de alguma compensação, né? Talvez a lombar precise de alguma compensação, talvez a cervical. Quando estiver tudo bem, a gente se prepara então para fazer o relaxamento. Então buscamos uma posição bem confortável, os apoios que forem necessários. Sempre um apoio embaixo da cabeça é bom, mas também pode usar um apoio embaixo dos joelhos para ajudar a relaxar a lombar. Também observar a temperatura, se estiver mais frio,
usar uma cobertinha. Primeiro, vamos lembrando, quando nós começamos a aula, que eu pedi para vocês notarem, ou se tivesse um carbono, imaginar que se tivesse um carbono embaixo do corpo, né, quais partes ficariam marcadas, onde haveria espaços. E agora, se tivesse um carbono embaixo do corpo de vocês, como ficariam as marcas nesse carbono? E a respiração de vocês? Mudou alguma coisa? Ficou mais profunda ou, pelo contrário, ficou mais superficial? Está mais rápida ou mais lenta? E apenas observem se houve alguma mudança. Também no fluxo dos pensamentos, estão mais calmos ou mais acelerados? E a gente só observa sempre sem nenhum julgamento, nenhuma crítica, e não tem um jeito certo. O certo é a gente observar como a gente está nesse momento. Então os nossos olhos ficam suavemente fechados, com as pálpebras relaxadas. Nós separamos um pouco os dentes, relaxando assim os maxilares. E deixamos que os nossos lábios se toquem suavemente. Deixamos também que os ombros fiquem mais afastados das orelhas e mais pesados, mais soltos no chão. Observamos a nossa respiração. Sentimos o ar penetrando pelas narinas. E observamos quais partes do nosso corpo se movimentam junto com a respiração, quando o ar entra, quando o ar sai. E à medida que observamos a nossa respiração, ela vai se tornando mais tranquila, mais calma, mais natural. Mantendo essa respiração calma e natural, nós podemos relaxar profundamente cada parte do nosso corpo. Então, primeiramente, nos concentramos na nossa cabeça. Inspirando, nós mentalizamos a raiz dos cabelos. E expirando, relaxamos todos os músculos do couro cabeludo. Mentalizamos também o interior da cabeça. Imaginamos que ele se expande quando nós inspiramos, que esvazia relaxando quando nós expiramos. Trazendo a nossa atenção para o rosto, vamos relaxando os músculos da testa, das sobrancelhas, das têmporas, das maçãs do rosto. Também descontraímos um pouco mais os maxilares e o queixo. Relaxando os músculos da garganta e do pescoço, visualizamos o interior da garganta como um túnel longo e largo, por onde o ar passa sem fazer qualquer esforço. Soltando um pouco mais os ombros, vamos imaginando que eles estão afundando no chão, bem livres, bem pesados. E relaxamos nossos braços, cotovelos,
antebraços, pulsos, mãos, dedos das mãos. Trazendo a nossa atenção até as costas, vamos relaxando todos os seus músculos, desde os ombros até os quadris, deixando assim que as nossas costas descansem pesadas no chão. Vamos visualizando a nossa coluna vertebral como um bambu oco, por onde vai subindo uma energia quente e dourada, como um raio de sol, que desbloqueia toda a coluna e vai preenchendo de energia cada um dos nossos chakras. Concentrados na nossa pelve, relaxamos todos os seus músculos, permitindo que a nossa pelve relaxe pesada, solta no chão. Relaxamos os glúteos e o assoalho pélvico. Concentrados nas nossas pernas, relaxamos os músculos das virilhas, das coxas, dos joelhos e das panturrilhas. E relaxamos também os nossos tornozelos e pés. E sentindo todo o nosso corpo completamente relaxado, vamos trazendo a nossa atenção para o nosso centro, na região do umbigo. E vamos sentindo o movimento do abdômen que sobe quando nós inspiramos e desce quando nós expiramos. E à medida que ficamos concentrados só nesse pulsar, os pensamentos se acalmam. Nós entramos em contato com o espaço pacífico, silencioso, vazio, que existe dentro de cada um de nós. Nós podemos descansar nesse espaço silencioso por alguns instantes. E aí, lentamente, nós começamos a movimentar os dedos dos pés, também os dedos das mãos, sempre com calma, movimentamos os nossos tornozelos, os nossos pulsos, deixando que a energia vá chegando até as nossas extremidades. E podemos nos espreguiçar, soltando qualquer tensão que possa ainda ter ficado em qualquer parte do nosso corpo. Deixamos que o corpo se movimente livremente, apenas sentindo o que ele nos pede nesse momento. E quando a gente sentir que está pronto, devagarzinho a gente vai girando de lado para ir sentando. Sentamos sempre buscando uma posição confortável, com apoios embaixo do bumbum,
para que a gente possa manter o quadril relaxado, a coluna reta. Podemos usar o apoio de alguma parede ou de algum móvel atrás das costas para facilitar a gente ficar também com a coluna reta sem esforço. E nós vamos fazer a respiração, vamos fazer hoje o Nadi Sodhana, a respiração alternada, depois entramos na meditação. Então, o dedo indicador e o dedo médio entre as sobrancelhas. Fechamos a narina esquerda com a polpa do anular e do mínimo e descansamos a polpa do polegar na nossa narina direita, sem apertar. Inspiramos devagarzinho pela narina direita. Fechamos essa narina e soltamos o ar pela esquerda. Inspiramos pela esquerda. Soltamos pela direita. Inspiramos pela direita. Soltamos pela esquerda e continuamos alternando as narinas, concentrados só na respiração. Com uma expiração, nós suspendemos o Nadi Sodhana. Permanecemos com a nossa coluna reta, os ombros soltos, os olhos suavemente fechados, pontinha da língua descansando, tocando suavemente o céu da boca. E entramos na meditação. Usamos a respiração como uma âncora para manter a atenção sempre aqui e agora. E observando a respiração, nós deixamos que os pensamentos passem, que as emoções passem. Não lutamos contra nada, mas também não nos apegamos a nada. Apenas sentimos tudo que faz parte do momento presente. O corpo, a respiração, o fluxo dos pensamentos, das emoções. Cada vez que algum pensamento surgir, nós não vamos lutar contra ele. Nós simplesmente vamos voltar a prestar atenção na respiração, esse pulsar do nosso abdômen que acompanha a respiração. E o pensamento naturalmente irá passar. Que todos os seres possam ser envolvidos pela bondade,
que todos os seres possam se sentir bem, que todos os seres possam estar em paz e tranquilidade, que todos os seres encontrem a felicidade e as causas da felicidade, que todos os seres se libertem do sofrimento e das causas do sofrimento. Namastê, muita paz, muita luz, muito obrigada.